Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Nós somos os... Utileigos, pô. Estamos aqui para falar de Copa do Mundo. Copa do Mundo que se encerrou ontem, né? Nosso queridíssimo domingo. Hoje já é segundaça, segundou, né não, Janzão? E com show de bola, né? Porra, Atropelo? Massacre. Massacre, imprescindível. Mas enquanto eu tô aqui para poder fazer o tal do advogado do diabo, falar um pouquinho sobre a Argentina, Janzão vai estar para falar sobre a Espanha naquele jogo humilhante de ontem. Tem nem o que defender a Argentina para início de conversa. Pois. Mas, pô, ainda mesmo em meio a toda essa lama e porcos, ainda tem uma pérola. Lionel Messi? Lionel Messi, que é a pérola da Argentina desde que ele se entende por gente. E assim, sem muita enrolação, já dá pra gente começar citando que o Messi teve um exímio resultado, tirando de 2018 nas últimas 4 Copas. Na Copa de 14 ele foi vice, agora na de 22 ele ganhou e na de 26 ele foi vice de novo. E assim, a gente fala ele porque é a pura realidade. A Argentina na de 22 jogou pro Messi e jogou de 26 agora bem inteira pro Messi. Principalmente a de 26 correndo pelo Messi, justamente por conta da idade avançada e tudo mais. E assim, na de 14, logicamente, ele correu sozinho pela Argentina. É um resultado que a gente não vê todo dia, não vê todos os anos. Como, por exemplo, o próprio Pelé, né? Que de 4 Copas disputadas ganhou 3. Muito fala-se, principalmente, lógico, os argentinos, sobre Maradona e Pelé, Messi e Pelé. Os caras querem comparar o rei do futebol com era o ETzinho. E aí, Janzão, o que tu acha sobre? Quer dizer, eu acho que a gente teve sorte, né? A gente foi privilegiado de ver uma geração recheada de craque, né? A gente fala de Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, uma infinidade de craque de bola, né? E, assim, a gente foi muito privilegiado, muito sortudo. A gente ainda vai fazer algum vídeo falando sobre a passagem de bastão, né? A antiga geração com a nova, Cristiano Ronaldo, Messi, pra essa nova geração que vem. Mas a gente foi privilegiado de poder ver o Messi jogando. Essa que é a verdade. Mesmo a gente que foi Ronaldete por muito tempo. Porra. O cara é fora de série. Ele tem uma visão de jogo privilegiada, ele se movimenta, ele até não apareceu ontem, né, BGZ? Uhum. Não sei se tu quer comentar O sobre isso. Cucurelha que o diga. Cucurelha! Pô, eu vou te mandar uma figurinha. Mas, assim, pra finalizar esse tema de entrada, de abordar essas últimas 4 Copas de Messi, o cara, ele, apesar dos números, ele se tornou o maior goleador, tá? De Copas do Mundo, e isso é do caralho, que ele jogou 6 com Copas do Mundo e tendo jogado a 6-6, e o cara meteu simplesmente 21 gols. Só nessa Copa ele fez 8 gols e 4 assistências, então ele teve 12 participações. Cara, ele é fora de série, essa aqui é a realidade. Goste você do Messi ou não, goste você da Argentina ou não. É como diz Casimiro Miguel, e eu volto a citar, citei num outro vídeo, vou citar agora. A gente é burro, de não, ao invés de criticar, a gente não aproveita assistir Messi jogar, assistir Cristiano Ronaldo jogar. O próprio rapaziada da nova geração, deixo esse tema contigo pra poder falar da nova geração e que tá vindo aí de jogadores da Espanha, da safra boa, né, e que tá chegando por aí. Tá falando de um lado de um cara que já é rei numa nação inteira, que já tá num nível acima, que é o Messi, né? Já é endeusado pelos argentinos, já tem uma carreira consolidada, já tem tudo que é título possível, só não tem a Libertadores. Não tem, Gauchão também não tem. Não vem com esse papinho de que tem tudo de importante, não, que o Gauchão é mais importante. Mas ele não tem Campeonato Carioca, ele não tem Taça Guanabara. Não tem, pô. Teria que ter, né? Se quiser vir no Chavante aqui, ainda tem espaço. Mas vai assim, lá no pô. Nova Iguaçu. Mas assim, se de um lado tem Messi, do outro lado tem uma geração recheada de jovens talentos que vem em alta no futebol mundial e chega numa Copa do Mundo onde, sinceramente, eu não colocava a Espanha nem como uma das favoritas, muito menos como a favorita, e ela desbancou a gigante, né? Ou melhor, as gigantes, porque a Argentina chegou na final, então é uma delas. A gente tá falando de uma geração de Yamal, de Nico Williams, de Pedri, Gavi, de uma geração de jovens que em campo não sentem o peso da idade. Eles mostram um tamanho já pro futebol de jogador grande, pô, e não sentiram o peso. E nesse futebol coletivo que a Espanha pratica, a gente pode falar sobre o Yamal, jogador que puxa contra-ataque, que é muito
muito bom no 1 contra 1, que cria jogadas, que é muito vertical, mas a gente também tem que falar do Yamal que volta pra recompor. Se de um lado a gente fala do Vinícius Júnior da nossa seleção que não volta pra marcar, a gente tá falando de um craque postulante a ser um dos melhores do mundo, que volta pra marcar e que ajuda e que recompõe, que o futebol deles é completamente coletivo, né? Eu não acreditava tanto até o jogo Com o contra a Brasil. França, e depois de lá pra cá, a seleção da Espanha me encantou de verdade. Até porque, se você for colocar na ponta do lápis, são as duas últimas campeãs do mundo, a França e a Argentina. E a Espanha, ela conseguiu fazer vamos botar assim, o impossível. Porque, diga-se de passagem, se você vai colocar a Copa do Mundo logo de início, a França era uma das favoritas. Porque não dá pra dizer a favorita, né? Pô, é uma Copa do Mundo. Não dá pra você chegar e falar, tipo, que é o Brasil de 2002, de 94 e falar, não, é o favorito. Não, é uma das favoritas. E ainda assim, a Espanha conseguiu colocar a França na roda no sentido de, tipo, porra, os caras, eles não jogaram. Essa é a realidade, eles não jogaram e a Argentina também não jogou. Foram os dois últimos jogos da Copa e os dois melhores jogos da Espanha no campeonato. O que se faz com moleques tão joias, tão brilhantes quanto essa? É verdade, Bezerra. E a gente tá falando de uma geração da Espanha aí com esse novo treinador que basicamente ganhou tudo. Os caras ganharam tudo que disputaram, pô. Eles ganharam a Euro, ganharam a Nations League, ganharam a Eurocopa e ganharam a Copa do Mundo. né? Cara, é um trabalho, porra, brilhante desse treinador. Sim. Que, cara, ele conseguiu fazer. A gente já falava sobre a Argentina ter esse monte de operário jogando pro Messi. Aqui a gente tá falando de um monte de operário, craque de bola, que joga pra todo mundo. Exato. Joga pro Yamal, joga pro Nico, mas joga pra todo mundo. Com um maestro absurdo que se chama Rodri. O cara é muito craque de bola. Ele é Ele muito marca, craque ele de dá bola. passe, ele faz o escambau. E como tu disse, um monte de operário jogando pro Messi, acho que o próximo tema que dá pra gente abordar é devido à ascensão da Argentina graças ao Lionel Messi. Porque se você for levar em consideração, você pode falar até no âmbito de pessoas, existem pessoas que levantam o teu astral, existem pessoas que fazem você querer ser uma pessoa melhor, como o fato do Lionel Messi ser astro fez a Argentina querer jogar melhor. Porque é uma seleção pequena, era, né, antes de Lionel Messi, assim, acordar os jogadores, acordar a nova geração da Argentina, porque se você for colocar na ponta do lápis, não são tantas pessoas da Argentina que são velhas, tá ligado? A rapaziada é nova, tem um pessoal muito novo. Com a genialidade dele, ele conseguiu extrair o melhor de cada um pra jogar pra ele, durante essas 4 Copas, e uma que chegou a cair nas oitavas de final, que foi a de 2018, mas assim, a Copa de 14, a Copa de 22 e essa agora de 26, é o que vai ficar marcado, é o que vai ficar registrado da era argentina com o Messi, tá ligado? As pessoas vão lembrar de McAllister, vão lembrar de Dibu Martinez, tá ligado? Que a gente vai falar logo mais. Então assim, o que tu acha, Janzão, dessa situação aí de o Messi ter trago essa ascensão tão grande pra uma seleção tão pequena? Concordo, BGZ. E eu acho que eles foram sagazes, eles foram inteligentes, né? A gente tem que dar um pouco de mérito também pro Scaloni e pra todos, né? Porque a gente, como tu disse, é uma geração jovem que tem o Messi como o grande ídolo da vida deles. Né? Os caras eram pequenininho ainda na Argentina e viam o Messi brilhando já no Barcelona e, caralho, devem ter se encantado pelo futebol por conta disso. Então, e aí tu tem que dar mérito também pro Scaloni, que muita gente falou que o cara não era um treinador, que ele não tinha experiência, que ele não era ninguém, como é que ele ia treinar a Argentina. E ele entendeu o game, que é botar um monte de gente pra jogar pro Messi. Eu tenho um cara genial, meu time vai jogar pra esse cara, porque esse cara sabe o que ele faz. Eu tô lembrando daquele meme, viado. Quem não tocar no Cristiano Ronaldo é gay. O Real Madrid ganhando tudo, tá ligado? Pode concluir, desculpa. Isso. Os caras entenderam o game, entenderam que eles têm um cara genial e que se eles jogarem pro Messi, vai dar bom. É isso. Pois é, e logo em seguida, tu tinha falado também, eu quero citar, só pra te dar um ponto de partida aí, o Rodri, mano. Cara, o cara é assim, fique puto igual eu tenho raiva desse cara por ele ter ganho a bola de ouro no lugar do Vinícius Júnior. E assim, com pouca razão, honestamente falando, até porque a gente sabe que o Vinícius Júnior jogou pra caralho, mas que dá pra colocar o Rodri com pé de igualdade. Esses prêmios individuais, eles enfatizam muito o atacante, por o atacante fazer gol. Mas, porra, o Rodri é um maestro, né? Bizarro, BGZ, bizarro, assim, é um cara que é outro privilegiado. E ele não é privilegiado só tecnicamente. Cara, tu vê que ele não erra passe, ele não erra lançamento, ele não erra rebote, ele é um puta de um jogador, alto, forte, joga de cabeça em pé, ele é muito inteligente, BGZ. Quando eu falei que ele é o maestro do time, é porque ele sabe exatamente o momento
momento de acelerar o jogo, e quando a gente tá falando dessa Espanha aqui e tá falando de futebol coletivo, não dá nem pra comparar com o tiki-taka de 2010. É completamente diferente, por conta desse jogador chamado Rodri. É o cara que acelera no momento que precisa acelerar o jogo, e a Espanha se torna muito vertical, ele bota a bola nos ponta e é um Deus nos acuda pro adversário, e ele sabe exatamente o momento de acalmar, de botar a bola no chão, de tocar de lado, ele faz o time jogar, ele dita o ritmo do jogo o tempo todo. Impressionante, BGZ. No final, o bola de ouro foi quem? Dito isso, só Rodri. fala mal do Rodri quem não conhece, pô. Aquele ditado, só fala mal quem não conhece. Chega da gente falar tão exclusivamente de um jogador ou outro. Acho que dá pra falar agora, eu pelo menos, né, que só falei do Messi, falar sobre a vergonha que foi a Argentina. Querendo ou não, é muito mais mérito da Espanha do que demérito da Argentina. Essa que é a realidade. Vamos ser honestos, vai. A Argentina, ela pode ter cometido o feito histórico de conseguir, foi 3 ou foi 4 viradas seguidas, mas é indiferente, porque a Argentina, ela pôs pressão, tal, tudo mais, mas ela não foi aquele time dominante. Ah, mas a Argentina ganhou, irmão. O time que é dominante, como a Espanha foi dominante nesses últimos 2 jogos decisivos, você vai jogar uma semifinal e uma final, cara, são os 2 jogos Com o mais Brasil. importantes. Um te dá o passe de entrada, a possibilidade maior de ser campeão, e o outro te faz ser campeão. Cara, a Argentina não foi esse time. A Argentina não foi esse time dominante. Posso estar apresentando todas as pautas da Argentina, mas tem que ter um momento de criticar. Tu acha, Jean, que a Argentina não cometeu um ato de puríssima vergonha nessa final? Pra ser bem sincero, eu não esperava nem que a Argentina fosse chegar na final, né? Mas faltou em muitos momentos aquilo do que o Maestro Júnior falou, né? De girar a faca. Cara, a Inglaterra merecia. A Inglaterra tinha amassado a Argentina e simplesmente não girou a faca. O treinador tirou o atacante, empilhou o zagueiro, deu espaço pra um time que é copeiro, pô. A gente brinca aqui no Sul que o Grêmio é copeiro, o Grêmio tem alma imortal. A Argentina é exatamente isso, pô. Cara, os caras estavam com sangue no olho, os caras estavam com... Agora, nesse jogo contra a Espanha, eles estavam com -1 e eles estavam indo pra cima e lançando bola. Teve aquela bola do Messi que a gente até brincou. Até quando o cara erra, o cara é genial, o cara quase faz um gol cobrindo o goleiro de longe. Isso porque foi só um cruzamento e a FIFA marcou como finalização, mas dale. Mas é tipo assim, a Inglaterra deu a possibilidade da Argentina estar na final. A Inglaterra permitiu isso. E se for falar dessa final, a Argentina tava muito apagada. Entregaram tudo que eles tinham na competição, eles não conseguiram ver a cor da bola. A gente tá falando de uma Espanha que não deu espaço pra França jogar. Pra França, cheio de craque. A Argentina que joga pra um jogador e esse jogador tava anulado por quem? Curelha! Vai tomando do cabeludo, caralho. E aí acabou o time, pô. Eu acho que talvez tenha sido uma das piores finais de Copa do Mundo que eu vi. No quesito de não ter um toma lá da cá, assim, eu te ataco e tu me contra-ataca, assim como foi a do ano passado. A última final que tinha tido, que tinha sido Argentina e França, que tinha sido um Deus nos acuda e bola lá e bola cá e gol lá e gol aqui. Bola lá, bola cá, 3-3, final pênalti, porra. A gente tá falando de uma final onde só um time jogou, beleza? Comando total da Espanha, a paciência de gerir ali o jogo e no fim, como tu bem disse, antes da gente começar a gravar, um massacre. Massacre, porra. Não tem o que falar exatamente. E assim, dá pra enfatizar essa situação de você falando sobre o grande nome foi o Dibu. O grande nome da final da Copa do Mundo foi o Dibu. Com certeza. Porque o Messi não fez porra nenhuma, ninguém fez porra nenhuma na realidade. Foda-se, dos zagueiros pra frente, queira quem quiser. Era pra ter sido tipo uns 3-0, tá ligado? Se não fosse o Dibu Martínez. Tudo bem que a Espanha tava sendo muito afobada e tava finalizando com o corpo mal posicionado, como por exemplo aconteceu com... Caraca, quem é que foi? Acho que... Não sei se foi o Ferran Torres. Mano, recebeu uma bola nas costas da zaga que, tipo assim, tava de frente com o Dibu e só um zagueiro marcando, era só dominar e bater no contrapé do Dibu. Não, o segundo gol do Ferran, aquilo dali, enfim. Logo mais um vídeo falando sobre o VAR. Não tô brincando. Mas... VAR Argentina? Mas o Dibu foi o grande herói da Argentina, não no sentido de fazer a Argentina ser campeã novamente, como ele foi contra a França, mas diga-se de passagem, ele e o Messi vieram carregando a Argentina durante todo esse tempo. Muito improvável tu ter que falar de Ferran Torres, tá ligado? O Ferran Torres, ele foi o herói. Herói improvável. Herói improvável. Se na última conquista da Espanha, eles tiveram como herói do gol o Iniesta, que já era o Iniesta, agora eles tiveram o Ferran Torres, pô. Que, assim,
eu vou ser cancelado ainda nesse canal. Eu vou ser cancelado. Mas é um jogador que não é nada demais, dizer. Ele é tipo um Cavani 2.0, pô. Ele corre e ele é o corredor. Ele corre, ele tem pulmão, ele tem fôlego, ele corre. E ele não é um grande craque. Ele tem qualidade técnica, com certeza, muita. E ele foi o herói de uma seleção recheada de craques. E assim, acredito eu que dê pra trazer até como uma consideração final essa situação do Ferran Torres, da Argentina, da Espanha como um todo. Cara, foi um jogo que não foi pegado. Foi uma humilhação, era pra ter sido um passeio dentro de campo. Igual foi com a Inglaterra no primeiro tempo contra a França na disputa do terceiro lugar. A gente até fez um YouTube Shorts aí que os dois erraram por muito, tá ligado? Feio pra caralho. Eu até não foi tanto. Eu falei o quê? Se eu tivesse que apostar, ambos marcam mais de 2 gols. Mais de 1,5. Vai ser um jogo pegado, um pouco mais para a França na final da prorrogação ou nos pênaltis. Vai tomar no teu cu. Para de querer afrouxar pro teu lado, porra. Você errou feio pra caralho também. Tu meteu um 2-2. Erramos. Errar é humano. Errar é humano. Aquele trio humilde, tá ligado? Exato. Eu também erro. Atire a primeira pedra quem nunca errou. O Ferran, ele pra completar o teu comentário, o Ferran dentro do próprio Barcelona, ele é aquele cara que é o tapa-buraco. Desculpa, me cancelem também, mas ele joga bem pra caralho, ele fez 20 gols na temporada com o Barcelona, mas querendo ou não, ele é o tapa-buraco. Você vai colocar num time com Lewandowski, Yamal e Rafinha fazendo a trinca de ataque, às vezes o Rafinha, na maioria das vezes, improvisado ali pelo meio, o Ferran entrar de segundo tempo. Tem um jogo que vai ser contra, não sei, pensa num time fraco, tipo, sei lá, Atlético Bilbao, tá ligado? O Espanhol, Celta de Vigo, e você vai colocar o Ferran Torres como titular pra você poupar o Lewandowski, porque na semana que vem tem jogo de Champions, entendeu? É um cara que ele apareceu bem dá pra dizer que, sei lá, 80, 70% das participações pra gol que ele teve na temporada, e que salvou a Espanha num jogo dramático onde só se ouvia falar de Dibu. E pra gente não passar despercebido, o passe e a assistência do Iñaki Williams foi genial, na minha opinião. Ele ter tido o mapeamento da área e entender que o Ferran Torres estava atrás dele e dar aquela cabeceada pra trás pro Ferran Torres só chegar e finalizar, tá ligado? Então, assim, foi um gol entregue de bandeja e talvez se fosse um pouco mais difícil e tivesse o Dibu um pouco melhor posicionado, porque ele tava, né, defendendo pra caralho, talvez o Ferran Torres nem tivesse feito, entende? Porque eu imagino que o Dibu tenha entendido que o Iñaki ia finalizar de cabeça, mas não, ele deu passe pra trás. Isso surpreendeu. Meu Deus do céu, eu tô falando bosta. Ó o Futileigos aí em ação. Mas, porra, o Nico cabecear pra trás foi genial. E essa é a minha consideração final. Um massacre do caralho da Espanha pra cima da Argentina, de herói da Argentina pra não ter sido um chocolate maior. Messi e companhia não fizeram porra nenhuma ali no final. E é uma seleção que tem muitas polêmicas que a gente acaba que não vai citar nesse vídeo pra não ficar muito longo. Sim. Não merecia estar na final. Foda-se. Não merecia estar na final. Não merecia nem ter chego perto. Mas só pra fazer uma consideração sobre esse cara aqui, o Ferran Torres que tu tinha falado, ele acaba sendo o jogador que todo treinador ama, né, BGZ? Que ele, pra mim, ele surge no futebol como um grande marcador de lateral. Tanto que ele era a ponta pra isso. É um cara que tem vigor físico e ele é o cara que vai cumprir uma função tática de marcar lateral. Quando ele entrou de centroavante, eu fiquei assim, não, vai querer o quê? Marcar a saída de bola? Ele não vai conseguir colaborar tanto assim. E o cara faz o gol, pô. Isso é bizarro, BGZ, é bizarro. Assim, o futebol, ele traz novos heróis, novos ídolos e novos vilões também, né, BGZ? E aí vamos terminar com uma foto do Enzo, nosso herói, no Brasil, herói, né? No Brasil, Argentina, herói, vilão. Pô, na Argentina, vilão. Só pra enfatizar, o Ferran Torres só deu certo graças ao jogo coletivo, tá ligado? Que ultimamente não tava compensando nem um pouco e hoje o futebol volta a sorrir, né, Janzão? Volta, BGZ, volta. Volta com um futebol total, um futebol envolvente, onde não tem só um cara que brilha, né? A gente tinha uma Argentina onde jogava pro Messi brilhar, a gente tinha uma França que jogava pro Mbappé, pro Dembélé, pra esses caras do ataque brilhar, e aqui não, a gente tá falando aqui, ó, de Pedro Porro brilhando, de Cucurella brilhando, o Laporte até não foi tão bem, mas de Rodri brilhando pra caramba, como o bola de ouro da competição, o grande craque, o Ferran Torres entrando no segundo tempo, saindo do banco pra brilhar. A gente tá falando de um futebol coletivo, um futebol que novamente volta a ser coletivo. E isso o futebol volta a sorrir, dizer. Com todos esses tópicos que foram abordados,
comentários. Acredito que já ficou um vídeo bem completo pra você que assistiu Espanha e Argentina, uma final honestamente humilhante pra cima da Argentina. Eu sei que a gente já frisou bastante isso, mas a gente vai ficando por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite e um abraço do Futileigos.